Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estão aqui comigo o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham no nosso podcast. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Olá, Adriano, Guilherme, Kátia. É muito bom, né? Conversarmos um pouco mais sobre espiritismo. Olá, Adriano. Olá, Guilherme, Osmar. Olá a todos os nossos companheiros que conosco estão aí nos acompanhando, que estão nos acompanhando nos nossos episódios aí no podcast. Com grande alegria que nós retornamos aqui com assunto novo. Então vamos lá para mais 30 minutos. Olá, os companheiros de canal, olá, os ouvintes. Prazer estar com vocês para mais um episódio do nosso Espiritismo em 30 Minutos. E hoje nós iniciamos uma conversa sobre um tema bem interessante que são os laços familiares. Vamos entender então a família como um verdadeiro laboratório, né, das experiências espirituais, onde a gente reencontra espíritos afins ou espíritos que a gente ainda está trabalhando uma afinidade e recebemos alguns desafios e aprendizados que se entrelaçam durante a nossa vida carnal. E para a gente começar a discussão, eu queria entender com vocês o que diferencia na visão espírita a família da visão apenas biológica ou social que nós temos enquanto encarnados. Aproveitando, né, o conceito que nós temos na doutrina espírita de que nós somos espíritos, conceito e afirmativa e prova, né, que nós somos espíritos, porque é o que nós aprendemos na doutrina espírita, né? E a doutrina nos prova isso pelas comunicações mediúnicas e indubitáveis, né, com detalhes que provam que somos espíritos e reencarnados. Então, dentro dessa visão, a família é o encontro desses espíritos, muitas vezes com já vínculos anteriores, de várias reencarnações, então com afinidades, mas também muitas vezes com dificuldades, porque essas relações anteriores também podem trazer situações que nós temos que resolver entre nós. Por isso que podemos pensar na família realmente como um laboratório de almas, né? Então, Joana de Ângeles, inclusive, vai definir família como um laboratório de experiências reparadoras, na qual felicidade e dor se alternam, programando a paz futura. Então, acho que já ajuda muito a gente entender o relacionamento familiar, porque que nós muitas vezes temos dificuldades, porque somos espíritos, cada um com as suas virtudes e defeitos, cada um com as suas conquistas, mas cada um com as suas diferenças. Então, isso tudo dentro do ambiente familiar, em que nós vamos nos mostrando quem realmente somos, sem aquelas máscaras sociais que usamos no dia a dia do trabalho, da sociedade de forma geral. Então, dentro da família, nós somos o que realmente somos. E estamos ali, muitas vezes, muitas horas juntos por dia, né? Seja na família de origem, que é aquela na qual nascemos, ou na família constituída, que é aquela que depois formamos, e os filhos que advirão depois. Então, é realmente um caldeirão de emoções, de dificuldades, né? Então, aí nós temos a doutrina espírita que nos ajuda com recursos para nós melhorarmos o relacionamento familiar, que é o que vamos falar aqui no decorrer deste episódio. Eu queria dar uma definição também legal de família no Brasil, né? Porque a gente vai ver que evoluiu esse conceito, né? Que antes era restrito, que era casamento, patriarcal, né? E hoje é mais amplo, centrado no afeto, na convivência, é protegido pela Constituição Federal lá no artigo 226 e abrange uniões estáveis, monoparentais, homoafetivas e até arranjos sem pais, com base no vínculo de afeto, auxílio e história, visando o bem-estar, a proteção e desenvolvimento de seus membros. Isso é legal, né? Somos espíritos encarnados. E aí, lembrando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que ele fala honra teu pai e tua mãe, é, os espíritos nos dizem o seguinte: os
no caso os espíritos, né? Os espíritos que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, o que o Osmar falou, né? Claro que existem os afetos, os desafetos, mas todos os espíritos que reencarnam numa família, todos nós temos algum vínculo, né? Se nós estamos próximos, é porque existe algum vínculo. E esse vínculo, alguns já com vínculos afetivos construídos, outros que vão se construir. Por isso que nós trazemos próximos, bem próximos de nós, né? Então, no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre isso. E aí é importante a gente estabelecer também essa questão da legalidade dos homens, porque a gente está vendo assim que já amplia muito mais, né? Fala vínculo afetivo, visando bem-estar, proteção, que nós, como sociedade, temos uma instituição familiar promovendo tudo isso que o livro, que o Evangelho fala para nós, né? Então, a legislação, nós estamos falando da legislação brasileira, né? A legislação também tenta promover isso daí, né? Com que nós construamos laços afetivos com esses entes próximos, mais próximos. É interessante que nós vamos vendo que a humanidade vai evoluindo e trazendo conceitos mais amplos para que nós possamos, dentro daquilo que a gente, lá no mundo espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, nós trouxemos como um plano de amor, nós tenhamos condições de conquistarmos tudo aquilo que nós desejamos lá com consciência mais ampla, né? Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Uma outra citação muito importante também, né, do Espiritismo é o que ele vem trazer, Kardec vem trazer no Evangelho, né, o capítulo 4 lá, no Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, né, se não nascer de novo, que ele vem falar a respeito dos laços de família e a reencarnação. Então, o Espiritismo, pelo fato dele ter esse princípio da reencarnação, ele associa o papel da reencarnação no estreitamento desses laços de família. Pois, se nós não acreditássemos, né, no princípio da reencarnação, a família ela se desfazeria com a primeira morte, né, com o primeiro desenlace, vamos dizer assim, entre os familiares. Então tem um trecho que ele coloca que a reencarnação, né, ela é a maneira de reforçar esses laços de família, esses laços, pois eles são construídos, né, eles são ali, vamos dizer, afrouxados e afrouxados não, né, mas entrelaçados, né, até mesmo apertados, fortalecidos devido à reencarnação. Porque se não fosse a reencarnação, né, nós não teríamos por que propriamente nos vincular tão fortemente com essa família. Porque afinal de contas, tudo vai acabar, né? Tudo acaba, a minha vida acaba, o meu corpo acaba, a minha família acabaria consequentemente, né? Mas a reencarnação, pelo contrário, ela vem dar mais valor a esse papel da família, a esses laços familiares, né? E lembrando também, porque como a gente vai falar talvez mais para frente, que não necessariamente esses laços venham como um laço de, vamos dizer assim, laços positivos, né? São laços apertados, fortalecidos, mas que não necessariamente são laços fáceis de se dar ou de se desatar, né? São laços que ali ficam para nós, mas para nossas provas, para nossa evolução. Acho que essa visão de que nós somos espíritos muda muito, né? A forma como nós enxergamos a família. Porque não são corpos se relacionando, como o Guilherme falou, corpos que vão morrer e que tudo vai acabar. Não, são espíritos se relacionando, espíritos trocando experiências, um aprendendo com o outro, muitas vezes com dificuldades e conflitos. Então, espíritos que já tiveram, muito provavelmente,
claro, com as suas exceções, mas já tiveram relacionamentos anteriores em famílias e poderão ter outros futuramente. Então, isso muda muito a forma como nós enxergamos a família. É um compromisso, não é simplesmente não é o acaso. Não existe acaso na formação. Aliás, não existe acaso em nada na nossa vida. Mas na formação familiar, não existe acaso. Ninguém reencarna ao acaso num lar ou casa-se com alguém ao acaso. Não existe. Nós formamos esses vínculos com um planejamento reencarnatório que tem um propósito, que é muito provavelmente para cada um de nós, ou de reconciliação, ou de reencontros, ou de ajustes, de unirmos novamente nossos ideais e pensamentos, progredirmos juntos, aprendermos uns com os outros, muitas vezes nos reconciliarmos. Então, existe um propósito na família. E isso gera um compromisso. Aliás, é uma definição de André Luiz no livro Sol nas Almas. O casamento, a família, é um compromisso assumido antes da reencarnação. E compromissos, já falei aqui em episódios anteriores, naquele prato famoso da culinária nacional chamado bife a cavalo, que tem 3 animais na história, né? O bife é o boi que está comprometido, os ovos que vão em cima é a galinha que está comprometida e o cavalo que só entra com o nome que só está envolvido. Essa é a grande diferença, estar envolvido ou comprometido, né? O cavalo só entra com o nome, só está envolvido na história. Então nós estamos comprometidos ou envolvidos com a nossa família? É uma coisa para a gente pensar. A família é um compromisso assumido antes da reencarnação. É o nosso principal compromisso, inclusive, né? É o nosso principal compromisso. Então, precisamos estar muito cientes disso. Não é ao acaso, não é assim, olha, não somos turistas juntos dentro de um apartamento ou de uma casa. Não somos hóspedes, somos participantes, somos membros de uma família que é uma união de almas, com um compromisso assumido antes. Então, isso muda muito a forma como nós enxergamos a família. É importante, Vilsmar, na questão 775 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem, é uma recrudescência do egoísmo. Então, a gente sempre comenta isso, né? Que nós estamos aqui para um aprendizado. E realmente, então a instituição familiar, quando ele diz que ainda somos egoístas, né? Então, essa instituição chamada família, que ela se estende não só para a família consanguínea, né? Mas outros espíritos que nós vamos estabelecendo laços aqui, enquanto encarnados, para que nós possamos nos melhorarmos, né? Então, nós vamos construindo sentimentos, saindo dessas sensações, né, egoísticas, do egoísmo, para construir laços afetivos e construir o amor. Porque às vezes fica parecendo que é muito simples construir amor, né? Ah, eu te amo, né? Não, não é. O amor ele é um valor. E como valor, ele vai sendo construído através de outros sentimentos. E para que se construa amor, nós temos que ter construções de responsabilidade, disciplina, respeito, autonomia, limite. Então, tudo isso vai se construindo onde? Em laços mais estreitos, que seria o laço familiar. Então, hoje a gente se fala muito, né, na questão, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas olhar para esse relacionamento e verificar, isso é amor? Porque às vezes fica nessa coisa, só de palavra, de um vocabulário, sem entender o que é realmente essa construção do amor. Né? A construção do amor requer, assim, sair de si mesmo e olhar para o outro. E não é olhar para o outro como um corpo, é como um espírito, que assim como eu trago dificuldades, o outro também traz. E assim, eu hoje acordei já sabia que ia estar tratando sobre esse assunto, eu acordei pensando nisso, né? Falei, poxa vida, o que é
o que são esses relacionamentos, né? Como se dá tudo isso? Não é de maneira simples, mas nós precisamos. Existem espíritos que a gente já construiu, que já está lá, que a gente traz como um esteio, mas existem espíritos que nós trazemos como professores mesmo, que vão ser difíceis, e esses difíceis são difíceis por quê? Porque toca em mim, né, nas minhas mazelas. E isso que é a recrudescência do egoísmo, né? Então, toca nas minhas mazelas e eu tenho que me trabalhar, né? E aí, por isso que eu falei que o que eu vou ter que trabalhar? É a responsabilidade, é a disciplina, é o respeito pelo outro. E aí, o que ficou mais forte para mim? É assim, todos nós estamos dentro de uma família. Nenhum de nós somos espíritos já perfeitos, somos todos imperfeitos, um aprendendo com o outro. Então é assim, não tem como nós nos responsabilizarmos sozinhos por isso, por essa família, né? São todos os integrantes da família se responsabilizando por aquela instituição e todos aprendendo a amar de alguma maneira, cada um à sua maneira, né? Porque a gente não consegue entender ainda na sua essência o que é o amor, mas toda a sua maneira dando e se doando naquilo que pode doar, né? Não esperando que o outro faça, não, não. É cada um na sua. Então, é assim, existe uma interdependência, é isso que eu queria colocar. Existe uma interdependência de todos aqueles que estão dentro de uma família, independente da função que ela exerce ali, né? Pai, mãe, filho, amigo, independente, às vezes tutelado, independente da sua função, todos são interdependentes naquela relação. Inclusive no livro Sol nas Almas também, que eu já citei, o André Luiz também diz que família é um consórcio de realizações e concessões mútuas. Olha como a capacidade que ele tem de definir, né? Consórcio é justamente isso. Consórcio o que que é? Um grupo de pessoas que dá um dinheirinho por mês para comprar alguma coisa, né? Se alguém não dá o dinheirinho lá, vai faltar para os outros. Então é isso, é mútuo. Concessão mútua é confiança mútua, né? Então eu preciso confiar no outro, eu dependo do outro, eu preciso abrir mão de algumas coisas, porque Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela diferencia casa de lar. Casa é a parte material, né? A construção, parede, tijolos, etc. E o lar é a construção moral, do amor, da renúncia, do zelo, da dedicação, do entendimento, do diálogo. Então veja, renúncia faz parte da construção do lar. É como se eu precisasse ter lá aquelas vigas, aquelas colunas com aço, o concreto que na casa é um dos pilares, é a renúncia para a formação do lar. O que que é renúncia? Eu abrir mão muitas vezes dos meus interesses para a harmonia da família. Eu abrir mão das minhas próprias vontades, só as minhas vontades pessoais, para o bem-estar da família. Isso é renúncia, isso é família, isso é o comprometimento familiar. Então, é um empenho nosso, né? A gente tem que estar muito empenhado e tem que estar consciente, é um compromisso, é uma tarefa, é uma missão. Nós temos uma responsabilidade da qual seremos cobrados, que haverá consequências espirituais se nós não cumprirmos devidamente, principalmente quando sabemos desses conceitos que a doutrina nos traz. Acho que assim, uma coisa muito importante, só voltando com relação a essa questão da reencarnação, é que é um critério, né, que até mesmo ele deixa presente lá no Livro dos Espíritos, que esses laços eles se dão mediante as inclinações desses espíritos, né? Então, não necessariamente que muitos têm na cabeça, enquanto eu não tiver paz com o meu familiar, eu vou continuar encarnando, reencarnando com ele, né? Até enquanto eu não o perdoá-lo ou ele me perdoar, nós vamos ficar, né, como se fosse assim, a família fosse um momento de ah,
colocar tudo em panos limpos, né? De resolver todos os nossos problemas, né? E não é assim. A família ela é algo para a nossa evolução. Então, no próprio Evangelho ele vai dizer que esses laços se dão pelas inclinações e não necessariamente pelas dificuldades ou pelas trivialidades que eu tenho com esses familiares, né? Então, eu achar que o meu relacionamento ruim com o meu pai, com a minha mãe, se dá porque em outras encarnações nós já tivemos. Não necessariamente, né? Os laços, eles se dão mediante as minhas necessidades. Se eu tenho a necessidade de estar com aquele familiar, é porque aquilo vai ser essencial para a minha evolução. Agora, a maneira como que eu trato desses laços, dessas relações, que é a verdadeira questão, né? Aí não é uma questão propriamente da família, mas é uma relação pessoal, individual. Eu que tenho que saber por que que o meu relacionamento naquela situação com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho está daquela maneira. Será que eu compreendo a situação dele? Será que eu entendo o que ele está passando, não é? Será que eu preciso, sei lá, voltar 2, 3, 20 encarnações para saber o que que eu fiz para ele, por que que ele é assim? Não, né? Eu tenho que pensar necessariamente naquela encarnação. Afinal de contas, o Kardec, os espíritos vieram, nos trouxeram toda a bagagem que precisamos para combater qualquer conflito, qualquer adversidade e também saber lidar com essas trivialidades, né? Porque os laços que nós temos, ele é repleto de amor e muitas vezes até de raiva, né? De ódio, de ranço, mas é essencial que nós tenhamos em mente essa encarnação. E não querer ficar pensando, o que que eu fiz para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho em outra encarnação para ele me tratar assim, né? Não é esse o ponto do Espiritismo. O Espiritismo, o ensinamento do Espiritismo é que os laços se dão por inclinações. Ou seja, se eu tenho aquele relacionamento com meu pai, com a minha mãe, é por minha causa, né? É porque eu e ele temos características semelhantes, temos afinidades, né? Temos inclinações semelhantes, né? E tem uma imagem que a gente usa às vezes em palestras, né? Que é a imagem daqueles pregos quando saem da prensa da máquina na indústria. O prego ele sai com rebarbas e a indústria, ao invés de ficar lixando, né? Ou limando, esfregando um por um os pregos, o que que eles fazem? Eles põem tudo num cesto e vão agitando aquele cesto. E aqueles pregos eles vão se atritando e nesse atrito eles perdem as rebarbas. Essa figura é uma figura também do relacionamento familiar. No contato entre nós, nós perdemos as nossas rebarbas, ou seja, nós nos ajustamos, nós nos adequamos, nós aprendemos com o outro. Então esse contato na família ele é fundamental para eu aprender com o outro, né? Aprender, inclusive, a lidar com o outro, que também é lidar comigo, como o Guilherme falou. Então, a família tem a ver com as minhas próprias dificuldades. Então, eu, nesse contato, que às vezes até sai faísca, porque eu imagino que se você agitar muito os pregos também pode sair faísca. E quantas vezes a gente não fala isso em família? Tá saindo faísca aqui, né? Por quê? Porque são as nossas dificuldades, mas estamos aparando as rebarbas, estamos nos ajustando. É um contexto de conflito, pode ser, mas é um conflito que pode ser produtivo se eu aprender com ele. Outra coisa que a gente tem que levar em mente é a tolerância para com as diferenças, porque na família somos diferentes. Embora todos sejamos espíritos, todos sejamos semelhantes, irmãos, nós temos as nossas dificuldades. Nós somos diferentes nos pontos de vista, nas opiniões, nos gostos e tendências. Então, conviver em família é também compreender as diferenças, que aliás Jesus traz também quando ele trata com os samaritanos, que eram diferentes, pensavam de forma religiosamente diferente dos judeus e eram por isso alvo de preconceito e intolerância dos judeus para com os samaritanos. Jesus trata com os samaritanos várias vezes, com a mulher da Samaria no poço de Jacó, curando os samaritanos leprosos, colocando o samaritano como bom
na parábola do bom samaritano que cuida do homem caído na beira da estrada, quando o sacerdote e o levita não cuidam. Então ele está mostrando o quê? Que aquele que nós achamos que é diferente e temos preconceito, não necessariamente é melhor ou pior. Ele pode ser inclusive melhor, mas não necessariamente. Então diferenças podem ser qualidades e não defeitos. Isso também é uma aprendizagem em família. Diferenças não são defeitos necessariamente, são só diferenças que podem ser qualidades. Eu posso aprender com o outro, desde que eu tenha esse olhar que a diferença faz parte, porque nós somos diferentes e temos nossos pontos de vista diferentes. Então, é um instrumento que a doutrina espírita nos dá de melhorarmos os nossos relacionamentos familiares. Além da própria casa espírita, né? O atendimento fraterno, que é uma orientação espiritual, o conhecimento doutrinário, a evangelização infantil e a mocidade espírita, que podemos depois retomar aqui neste episódio, talvez um próximo, falando dos recursos que a casa espírita tem para nos auxiliar. Aí, utilizando aí o que o Osmar falou sobre Jesus, né? Tem um trecho lá no livro Missionários da Luz, que Alexandre vai nos dizer qual é o papel da família, né? Ele diz assim: os ensinamentos do mestre foram ministrados no seio da família. Então é interessante que a gente sempre fala assim: Jesus é o nosso exemplo, né? E Jesus deixou todos os exemplos necessários, por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E em todos esses exemplos, Jesus fortaleceu o laço familiar, né? Primeiro, ele pregava na casa de Pedro, que era num contexto familiar, né? A primeira manifestação de Jesus diante do povo foi na festa de núpcias, então também num contexto familiar. E a última reunião de Jesus com os discípulos também foi num contexto doméstico. Então, Jesus dando seus exemplos, mostrando lá nesse laço afetivo. E outra coisa interessante é que Jesus escolheu os 12 discípulos para estarem com eles, cada um com as suas dificuldades, como foi comentado agora, o Osmar comentou e o Guilherme também. Cada um com as suas dificuldades, e caminhou com eles. E essas dificuldades, na verdade, Jesus enxergava nesses, e que é o que nós devemos fazer também, enxergava nesses discípulos não a dificuldade, mas a potencialidade que eles tinham. Porque ele sabia que a Boa Nova ia depender deles. Ele estaria aqui por um determinado tempo e depois a Boa Nova, eles deveriam de seguir para que chegasse, 2000 anos depois, essa Boa Nova até nós. Então, eles eram consanguíneos? Não. Mas eram espíritos da família espiritual de Jesus. Então, espíritos que já estavam, já haviam firmado o compromisso na espiritualidade com Jesus e que viriam numa família maior, com o compromisso de trazer a Boa Nova para a humanidade. Nós também temos que nos perguntar quais são os espíritos que não são consanguíneos, mas que nós percebemos que estão na nossa família espiritual, porque esses vão ser os alicerces no momento necessário, no momento da necessidade, nós vamos procurar esses espíritos, porque são eles que vão nos fortalecer. Eu estava vendo um dia desses, já há algum tempo, num programa de televisão, falando sobre amizade. O que representa a amizade para cada um, né? E aí a gente começa a perceber que essas amizades, e eu acho que aqui nós estamos entre 4 pessoas, né, nesse programa, nesse podcast, de espíritos que nós temos certeza que nós não estamos numa única encarnação, porque nós já conquistamos, hoje, através da amizade, laços afetivos que são de famílias espirituais, né? Então aqui a gente não está com família consanguínea, né? Eu, Osmar, Guilherme, Adriano. Mas que a gente já se fortaleceu tanto que a gente fala assim, o Adriano, né? O Adriano não é meu filho biológico, mas a gente fala assim, o Adriano é como se fosse meu filho. Aí a mãe do Adriano, a Simone, fala assim, o Guilherme é meu filho, como se fosse meu filho. E eu falo para Osmar e Simone são como se fossem meus irmãos.
Por quê? Porque nós temos já o conceito maior de família. Não é só o consanguíneo. Então, esses espíritos que são da minha família espiritual é que me sustentam diante das provas. E aqueles que vêm na família consanguínea, existem aqueles que nos sustentam e aqueles que a todo momento, como o Osmar falou, que é o prego, né, que fica ali se atritando, eles são a família escola, onde eu vou ter que aprender. Porque também conviver só com a família espiritual, onde os laços afetivos já estão mais próximos, seria muito cômodo. Eu não tenho aprendizado. Né? Então, eu preciso estabelecer outras relações, relações às vezes mais difíceis. E por que eu estou falando isso? Porque pode ser que alguns que estejam nos ouvindo agora, perguntem assim: nossa, mas por que eu estou nessa família? É uma família onde parece que eu caí assim, né, de paraquedas nessa família. Eu não me sinto acolhido, eu não sinto que eu tenho afinidade alguma. Não, essa família é a sua necessidade, né? Porque é essa família que vai fazer com que você imprima, através da vontade, é, um trabalho mais árduo de construção de sentimentos, né? Sair dessa emoção ainda, através, uma emoção do egoísmo, do orgulho, e comece a construir sentimentos. E aqueles que às vezes está fora da família, consanguínea, que você já tem afinidade, esse é sustentação, né? Mas a família, onde tem o atrito, essa é a construção. Essa é que você realmente pediu. Falou: olha, esse vai me ajudar a construir, por exemplo, o perdão, né? Então, ficar atentos para isso, porque às vezes a gente quer ficar no comodismo, de só no gostosinho, daqueles que eu já tenho afeto, já tenho amor, já tenho reciprocidade. Não, é naquele difícil que eu tenho que focar, porque é esse que vai me ensinar, é a escola mesmo, né? As reflexões elas são muito grandes, né, quando a gente fala sobre laços de família. E por isso, no próximo episódio, a gente continua discutindo sobre isso, conversando sobre isso, para a gente dar continuidade aqui nessas reflexões. Agradecemos a vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Lembrando que nós temos o nosso e-mail, espiritismoem30@gmail.com, onde vocês podem entrar em contato conosco. E, como sempre, deixamos algumas bibliografias. O livro SOS Família foi citado aqui, né, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Também o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Tem mais alguma bibliografia que vocês queriam recomendar? O livro Sol nas Almas, que eu citei agora, do André Luiz, e também o livro Um Desafio Chamado Família e Família Laboratório das Almas, de Joamar Nazaré. Excelente. Ótima semana, ótimos estudos. Nos vemos no próximo episódio. Abraço.